Olá! Hoje a gente vai fundo no elemento que, olha, define a fronteira entre um cafezal que simplesmente sobrevive e um que realmente prospera. Não vamos falar do fósforo como um item na planilha de custos, mas sim como o verdadeiro motor da energia e da produtividade de cada planta. A resposta pode até parecer óbvia, né? É o sol, a água, os nutrientes. Mas a verdade é que, lá no nível molecular, o motor de toda a vida na planta é acionado por uma única faísca, um único elemento. E essa faísca se chama ATP. Pense nele como a moeda de energia universal da planta, sabe? É o que paga por tudo, desde a absorção de nutrientes lá na raiz até o enchimento dos grãos. E o que está no coração do ATP? Exato, o fósforo. Sem ele, a energia acaba, a planta simplesmente para. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade o impacto do fósforo, a gente precisa começar pelo nível mais fundamental, a bioquímica. E aqui, ele é tanto o tijolo quanto o combustível. Olha, o fósforo é tipo o canivete suíço da biologia do cafeiro. Ele não é só a bateria de energia da planta, com o ATP, não. Ele é o arquiteto que constrói a espinha dorsal do DNA, o engenheiro que projeta as membranas das células e também o gerente que liga e desliga processos vitais. Basicamente, ele está em todo lugar, fazendo de tudo um pouco. Agora vamos ampliar a nossa visão. Como é que essas funções moleculares todas se traduzem numa planta de café mais forte, mais produtiva? É aqui que a gente começa a ver o impacto macroscópico, o resultado final. A primeira, e talvez a mais crítica ação do fósforo, acontece debaixo da terra. Ele é o principal gatilho para a rizogênese, que é essa explosão no crescimento das raízes. Ele basicamente comanda os hormônios da planta para criar uma rede super densa de raízes e pelos absorventes, que funcionam como a boca da planta. E o impacto disso é sinceramente impressionante. Um suprimento adequado de fósforo pode aumentar a massa de raízes em até 40%. Isso não é só um número, né? É a diferença entre uma planta que luta por recursos e uma que domina o solo, que consegue capturar muito mais água e nutrientes. É a fundação de uma safra de alta performance. Agora, vamos subir para a usina de açúcar da planta, a fotossíntese. O que a gente vê aqui é um contraste muito claro. Sem fósforo, a linha de montagem de energia simplesmente quebra. A capacidade de converter luz solar em alimento pode despencar. E o resultado é simples: uma planta com fome que não consegue produzir os açúcares que precisa para crescer e gerar frutos de qualidade. E na fase mais importante de todas, a da produção, o fósforo se torna um maestro da orquestra. É ele quem rege o florescimento e logo depois comanda o transporte de todos aqueles açúcares das folhas direto para os grãos. É ele quem garante que cada grão vai ficar cheio, pesado e com aquela qualidade que o mercado exige. Certo, então já estabelecemos a importância vital do fósforo. Mas é aqui que começa o grande desafio agronômico: como fazer esse nutriente chegar até as raízes? Porque o problema muitas vezes não é a falta de fósforo no solo, mas sim a sua disponibilidade. A grande maioria dos solos de café no Brasil são o que a gente chama de intemperizados e ácidos. E nesse ambiente, o fósforo se torna um nutriente extremamente teimoso. Ele se move muito pouco e tem uma tendência enorme de ficar preso quimicamente, ou seja, indisponível para a planta. O problema é exatamente esse processo, a fixação. Imagine só. Assim que o fósforo do fertilizante entra em um solo ácido, ele é atacado por partículas de ferro e alumínio. Elas se ligam a ele, formando compostos que não se dissolvem. O resultado? O fósforo fica quimicamente algemado, trancado, totalmente indisponível para as raízes. Este número aqui resume bem o tamanho do desafio. Em média, de todo o fertilizante que é aplicado, a planta só consegue aproveitar de 15% a 25% no primeiro ano. O resto fica lá, preso no solo. É um enorme desperdício de investimento e, claro, de potencial produtivo. Bom, diante desse desafio, qual é o impacto real quando a gente consegue superar essa limitação? A pesquisa nos dá a resposta. Vamos dar uma olhada nos dados de um estudo-chave realizado em um argissolo vermelho, lá em Minas Gerais. Primeiro, a prova de que a estratégia funciona. O gráfico é bem claro: quanto mais fósforo foi aplicado, mais fósforo a planta absorveu. A gente vê os níveis nas folhas subindo, até atingir a faixa considerada ideal, ou seja, a planta está se alimentando. E uma planta bem nutrida entrega o resultado na colheita.
Todo aquele fósforo que ela absorveu se traduziu num ganho de produtividade de 45,3%. 45%! Isso é quase metade a mais de café por hectare. A mensagem aqui é poderosa. Mesmo em solos difíceis, o manejo correto do fósforo paga, e paga muito bem. Então, a pergunta é: como a gente pode ser mais inteligente e eficiente no uso do fósforo? A agronomia moderna, felizmente, oferece um conjunto de estratégias integradas para maximizar essa absorção e minimizar as perdas. A solução não é uma bala de prata, sabe? É uma estratégia que integra várias coisas. Começa corrigindo o solo com calagem. Depois, a gente pode usar aliados biológicos, como os fungos micorrízicos, para estender as raízes. O fertilizante é aplicado de forma cirúrgica, bem localizado, e a matéria orgânica age como um escudo protegendo o fósforo. É a combinação inteligente de química, biologia e tecnologia. E olha que interessante, até a escolha do fertilizante é estratégica. Nem todo fósforo é igual. Veja só como fontes diferentes têm efeitos colaterais no solo. Uma pode fornecer cálcio, mas acabar removendo magnésio. Outra pode fazer o contrário e ainda alterar o pH. É um quebra-cabeça complexo, onde cada peça precisa ser muito bem considerada para o manejo de precisão. Essa citação, para mim, resume tudo. O manejo inteligente e preciso não é só sobre aplicar fertilizante, é sobre criar as condições ideais no solo para que a planta possa usar o fósforo da forma mais eficiente possível. E o resultado? Ganhos de produtividade que podem transformar completamente a viabilidade econômica da lavoura. E aqui está a principal mudança de mentalidade que a gente precisa ter. O fósforo não deve ser visto como um custo. Ele é um investimento estratégico no motor biológico do cafezal. Entender e manejar esse ativo é talvez a alavanca com o maior retorno sobre o investimento em toda a cafeicultura. E isso tudo nos leva a uma pergunta para o futuro, né? Será que a gente está à beira de uma nova revolução? Com tecnologias como fertilizantes inteligentes, com nanopartículas e plantas editadas geneticamente para serem mais eficientes? Será que um dia o problema da fixação vai ser coisa do passado? Esse é o próximo horizonte na ciência do café. Um horizonte que pode mudar tudo o que sabemos sobre produtividade.